Olá, olá, muito bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui realizando a última aula do curso de literatura de cordel. Aqui é um grupo fechado onde nós criamos exatamente para isso, tá certo? Então, esta é a última das aulas do nosso projeto de uma sequência de 10 planos de aula, né, com foco no gênero cordel, que é o nosso curso da Lei Aldir Blanc, no município de Olho d'Água, na Paraíba, e no campo de atuação artístico-literário do movimento, o qual fazemos parte desde muito tempo, tá certo? Então, como ao longo das outras aulas ensinamos passo a passo de como construir a arte da literatura de cordel, e sabendo que foi bem entendido e praticado pelos nossos alunos, a nossa pretensão hoje é fazer desta aula exatamente uma aula da saudade, né? A última aula do curso, uma aula que seja registrada na sua alma e revise ou ressignifique a sua formação como pessoa, assim seja preciso, tá certo? Então, somos filhos de uma cidade pequenina, no recantinho da Paraíba, mas uma cidade de luz. Luz que resplandece em seus lajedos desnudos o amor entre os seus filhos. E que a inteligência e a criatividade pulsa em nosso sistema almático. Estejamos nela ou fora da nossa terra, o amor transborda, certo? Sem vergonha, sem receio de ser revelado e sentido. Então, ainda menina, eu decidi, certo, que a minha vida seria uma arte, e quero transmitir esse princípio para os meus alunos da literatura de cordel, de forma que eles não mais sofram pelas circunstâncias da vida por alongado tempo, e que na pior situação de suas vidas, eles possam extrair o que há de melhor e o que possa ser aproveitado para elevar o processo de viver bem. Que os meus alunos... Só um minuto, pessoal. Eu vou recusar aqui essa ligação. Que os meus alunos, eles saibam sentir a dor, sem sofrer por alongado tempo, suavizando-a com a poesia, fazendo das feridas cicatrizes, com a melodia de um cordel encantador. Sim, é esse o meu desejo.
que as cestilhas suavizem os sofrimentos, que as melodias cicatrizem os ferimentos, sejam amenos os mais fortes sentimentos, estejam fortes nos mais difíceis momentos e alegres para evitarem lamentos. Há quem diga que viver é difícil, que não tem o dom para escrever, que não tem dentro de si o que dizer, mas te farei entender que não será bem assim se você se decidir que não veio para dividir, mas sim para multiplicar. Você vai se encontrar com uma criança peralta. Não mais vai lhe fazer falta a tua criatividade. E vai sentir a bondade e o amor de transbordar. Nunca mais tu quer parar de escrever o que sentir e o sabor de servir. Nunca mais tu abandonas. Tal qual todos os mamonas, tu serás eternizado. Por favor, tu me pergunta agora, o que a poesia vai mudar na minha vida, Rita? E aí eu te respondo, se fizer dela um propósito para escrever e ensinar, tua vida vai mudar, esteja boa ou ruim. Pode acreditar em mim, vais construir um legado. Depois da morte, é lembrado como se fosse um rei, estou falando que sei, que já sou eternizada, pareça até mal amada, cercada de muita inveja. Há pessoas que se negam dar o mérito a mim. A ti é por vergonha de si. Guarde isso em tua mente, pois o invejoso ele sente vontade de ser você. E como assim não se vê, decide não te aceitar. Você tem que ignorar e entregar ele a Deus. É só isso que você tem que fazer. Então, pessoal, o gênero cordel que foi abordado nessa sequência de aulas que nós tivemos, ele é constituído de histórias contadas. Estou olhando aqui um recado que apareceu. Histórias contadas em rimas, né? Marcadas por ritmo, métrica e musicalidade. Escrevendo em forma de arte a vida, a filosofia, o misticismo do povo do sertão. Os textos de cordel, eles trazem também a crítica social e temas atuais que estão fortemente ligados à vida do povo brasileiro. É claro que a linguagem ela vem sofrendo alterações
sofisticações, entende? Os saberes impressos nos folhetos do cordel, eles também estão presentes nos grafismos das xilogravuras. E vocês aprenderam na segunda aula, se eu não me engano, o que são xilogravuras, que são aqueles desenhos rupestres, assim, meio assim, rabiscado, que estão nas capas dos cordéis, que hoje já teve muita alteração, né? Uma técnica, a xilogravura, na verdade, é uma técnica milenar de criação de ilustrações em madeira, que era feita assim, reproduzida em papel. Era feita como se fosse um carimbo na madeira riscada, né? E fincada na tinta e impressa na capa dos cordéis, né? Hoje, alguns cordéis também utilizam técnicas de impressão mais modernas, não é? As figuras já não muito rústicas, já não muito. Tomar um gole d'água. Que essa já é a segunda live de hoje. Então, já não muita, não é? Parecidas, não muita originadas, não é? Quando surgiu o cordel, não é? Essas imagens impressas revelam a visão sobre os contos e personagens que até hoje vivem no imaginário do povo, não é? Então eu quero deixar para vocês uma sugestão de onde você vai encontrar folhetos de cordéis famosos, certo? E poder até modelar e criar o de vocês, não é? Com a sua cara e com a sua linguagem, pois o criador, o artista criador, ele tem uma língua própria. O escritor, o autor, que sabe brincar com as letras, ele cria uma linguagem sua de verdade. E essa linguagem, ela recebe o nome de autoralidade, que é aquilo que ele enfatiza, certo? Que ele se apropria. Às vezes até uma frase já, eu como mentora do livro, né? Mentora da ideia de escrever o livro, incentivadora de autores, eu tenho algumas autoralidades. Uma delas seja um autor memorável. E o que é memorável? E aí eu trago para o cordel também. Seja um cordelista memorável. O que é um cordelista memorável? É aquele que se eterniza, né? Aquele que ele cria suas autoralidades, que na eternidade, quando as pessoas falarem, aí vai aparecer alguém que diz: isso foi fulano, de fulano, foi fulano que criou. Por exemplo, quando alguém falar autor memorável, vão dizer: foi Rita Bezerra que falou. Você que me segue, você que sabe, que vai acompanhar minhas mentorias,
Você que é meu aluno e que poderá ser meu aluno, vai lembrar, escritor memorável é a autoralidade de Rita. Então eu vou passar agora para vocês o link que vocês terão acesso a um grande acervo dos cordéis mais famosos. É http casarruibarbosa.gov.br/cordel/acervo.html Jogo da Velha. Então é esse o link, certo? http://www.casarruibarbosa.gov.br/cordel/acervo.html Jogo da Velha. Então, seguindo, devo te falar que o cordel, trabalhado como sua profissão, seja em primeira ou em segunda escala, certo? Pode gerar uma autoridade pessoal diferenciada. Te dará poder, o fará conhecido por mais pessoas, por muitas pessoas, pode monetizar a sua vida, certo? E muitas outras coisas. De fato, transformará a sua vida e a vida de muitas pessoas. O cordel, ele pode ser também uma válvula de escape. Sabe por quê? Porque dentro de você, eu costumo dizer que dentro de você, dentro de todas as pessoas, tem um bom livro, certo? E aí, realmente, não tem apenas um, tem vários. Porque desde que você nasceu, que você vem construindo história, que você vem acumulando experiência de mundo. E em meio a essas experiências, você vem guardando, retendo palavras que descrevem situações de vidas experimentadas por você. E essas palavras, elas precisam ser externadas, porque se elas forem ruins, elas podem prejudicar a sua saúde. Então, por isso que eu falo que o livro, que o cordel, ele pode ser uma válvula de escape em você para externar as coisas ruins e também para transformar vidas, para curar a sua vida sendo tirada de dentro de você e para salvar e curar outras vidas de pessoas que poderão evitar problemas que você sofreu, que poderão aprender a proagir diante dos problemas que você, certo, venha a se deparar. Então, palavras curam. Pode destravar mentes,
ressignificar crenças, cicatrizar feridas do corpo e da alma, e os benefícios são incontáveis, tá certo? Por isso que essa aula da saudade, ela tem que marcar você. Ela tem que deixar claro quão importante é você trabalhar isso dentro de você. E aí você compactar essas histórias, essas palavras em versos. Porque o verso traz uma melodia. A poesia, ela, sabe, ela mexe com sentimentos. E aí ela realmente cura pessoas. E para começo de conversa, a pergunta que você gostaria de me fazer: Rita, como escrever? Eu não tenho as objeções que você cria. Eu não tenho o que dizer. Rita, eu não nasci com esse dom. Eu escutei isso essa semana. Eu não nasci com esse dom. Escrever não é dom, amigo. Escrever é prática. Tudo. Deus deu todos os dons para nós. Você não sabia disso? Deus deu todos os dons para todas as pessoas, para cada uma de nós, certo? A gente precisa criar habilidade para desenvolver esses dons. E aí você pode se tornar um escritor, um poeta, uma poetisa. É só você decidir. A distância entre você e um escritor está na prática, está no exercício. Repetidos. Eu costumo dizer que a mãe e o pai da execução do seu projeto é a repetição. A mãe da perfeição é a repetição, é o reforço, certo? Então, é isso aí. Como escrever um livro apaixonante, como escrever poesias apaixonantes e ganhar dinheiro com isso. Aí é onde está. E se você fizer disso profissão, sabe? E qual é o processo da escrita? O processo da escrita é estudar, é ler, é o primeiro. Buscar o conhecimento, não apenas da escrita, mas de tudo. Buscar o conhecimento, decidir o tema, certo? Elencar tudo que vem sobre aquele tema e aí depois você organiza. E se for poesia, você organiza no ritmo, certo? Com métricas, que tudo já foi ensinado nas aulas anteriores, não é? E aí a gente define o padrão que a gente quer na poesia. E você tem que conhecer o poder da palavra. E a palavra musicalizada, a palavra com ritmo e com rima, como a poesia de cordel, ela mexe mais com as emoções das pessoas. É por isso que a poesia tem poder. A palavra em si já tem poder, não é? Se você pensar bem,
A palavra é o verbo que criou todas as coisas do mundo. Porque Deus, quando foi criar o mundo, ele apenas disse: haja céu, o céu se abriu. Haja terra, a terra surgiu. Haja luz, o sol resplandeceu. E por aí vai. Todas as coisas foram criadas através da palavra. E por aí você tem a ideia do quão poder tem a palavra, né? Então Deus criou tudo apenas com a palavra. O livro, a poesia, ela deve alertar as pessoas para a verdade e a vida. Então a poesia, ela tem que ser intencionalizada. Por isso que eu digo para você que não é dom, é intenção, é propósito, é exercício, é um trabalho como outro qualquer. Apenas ele é mais leve, não é? A arte, ela foi sempre compreendida pelas pessoas como vagabundagem. Por quê? Porque a arte é uma forma de trabalhar mais leve, desfrutando mais, não é? Mas é um trabalho como outro qualquer. Não venha com essa que não tem dom para escrever. Escrever não é dom, minha gente. Escrever é exercício, é prática. A poesia é a prática de trabalhar com as letras, de brincar com as letras. Você tem até autoridade de criar, de fazer o neologismo, criar novas palavras. Tem duas palavras que geralmente eu escrevo que as pessoas dizem assim: eu não sei se já existe. Deve existir, porque tudo já existe. Apenas a gente acessa, não é? E eu recebi o acesso de duas palavras que são interessantes, que é aprendente e ensinante, que eu geralmente coloco nos meus textos, e as pessoas dizem: eu não conhecia essa palavra. Eu fico calada porque eu recebi ela e nunca li também, certo? Então, a poesia, ela deve ser tão intencionalizada que ela deve trazer a função de curar as mentes alienadas, de esclarecer, de informar. Vocês também aprenderam em outras aulas que a poesia de cordel, a literatura de cordel, ela funcionou como os jornais da época, né? Quando foi iniciado. Então, tudo é parte da experiência de mundo. A literatura de cordel, ela revelava os fatos, às vezes até fatos ocultos, não é? Da sociedade. Então, é isso aí, gente. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que, se você prestar atenção, olhe, a literatura de cordel, ela foi criada, nasceu no Nordeste e é uma coisa muito natural, não é? Ela é natural, ela tem uma linguagem natural. Hoje ela já pode obedecer um pouco o padrão da língua portuguesa ou da língua brasileira, como chamam alguns linguistas, não é? Mas a poesia, ela deve trazer
uma essência, que é o vem. O que é o vem? É a verdade, a empatia, que ela tem que se posicionar, o autor tem que se posicionar no espaço do outro, que é o seu leitor, para poder entender o que o outro quer ouvir, não é? Então tem que ter essa empatia, não é? Tem que contar experiências, não é? Para mexer com as emoções das pessoas. Então esse vem, ele tem um alongado, com 3 significados: experiência, empatia e o que? Emoções. E o M é da mensagem, é do método como você mostra essa mensagem, que no nosso caso da literatura de cordel é poético, é a linguagem poética, é o método para se criar o verso, certo? E aí eu vou recitar para vocês, vou terminar essa aula recitando para vocês um cordelzinho que eu escrevi sobre o homem que nos salvou. E aí eu escrevi que eu quero também aqui parabenizar os poetas de improviso, né? Que eles criam ali instantaneamente os seus cordéis nas cantorias, não é? Que na verdade não é o cordel é escrito, certo? É escrito, versado, impresso e distribuído na sociedade. Mas a cantoria tem poesias metrificadas como cordel, né? Eu estava olhando aqui um recado, mas vamos seguir, né? Vou ler agora para finalizar nossa aula da saudade. Eu quero ler para vocês aqui um cordel que eu fiz. Gente, uma coisa que é muito importante você que está entrando na escrita entender que a leitura em qualquer evento, ela não significa que o orador não sabe falar. A leitura significa um incentivo. O incentivo às pessoas praticarem a leitura. Mas eu vou ler aqui porque eu não sei mesmo decorado, certo? Mas eu só estou assim deixando dicas para vocês. Então, o homem que nos salvou. Chamo a atenção da nação desta terra brasileira se voltar para a união de convivência rasteira, que deu luz a um varão por uma fé verdadeira. Gente, o que é fé? Eu quero dizer para vocês que aqui está obedecendo a métrica do cordel. A linguagem já é mais ou menos padronizada, mas ela tem definições complexas na mente do povo, não é?
que é o homem que salvou, que nos salvou. Quem é? Jesus. Jesus é popular na mente de todas as pessoas, na mente do povo principalmente, certo? E o que é fé? O que é convivência rasteira? É pobre, convivência com a pobreza, não é? Então, chama a atenção da nação. A nação é o povo inteiro, é todo mundo. Dessa terra brasileira, quer dizer que é a nação do Brasil inteiro, não é? Se voltar para a união, que é o casamento, né? De convivência rasteira, que é pessoas normais, naturais, pobres, não é? Que deu luz a um varão. Um varão, na linguagem popular, era o homem, era um filho homem, por uma fé verdadeira. O que é fé? É ter crença, é acreditar no que você não vê, certo? Mas se você tem convicção daquilo, é uma coisa verdadeira, embora não seja palpável naquele momento, embora não seja uma coisa tangível, mas que para você existe, certo? Então, de bem longe veio a voz: Vixe Maria, se encante. Era uma promessa, o encantamento era uma promessa para poder fluir a fé na mulher, né? Ou seja, nos dois, né? Mas aqui era direta a Virgem Maria. Vixe Maria é o quê? A linguagem popular nordestina, brasileira. Lhe trago uma boa nova, que a boa nova, qual era? O nascimento de Cristo. Nem se assuste, nem se espante. Mais uma vez, voltada à linguagem popular, né? Será presente de Deus. Conceba e segue avante, né? Então, a linguagem é popular. E a promessa é que seja o quê? Um presente de Deus. E foi entendido assim por Maria e por José, né? A voz veio de uma águia que saiu em alto voo. Pareceu voltar para o céu. No infinito ela entrou. Na visão do extenso azul, que é o céu, o infinito, né? Nenhum sinal lhe restou. Então, nessa criatividade, eu quero garantir que o casal, José e Maria, eles acreditaram, porque realmente essa ave a águia é uma ave que tem um voo muito alto e deu a impressão de que foi mesmo para o céu, não é? Então, o casal estava em festa e continuou no clima, não teve, né, reação, mesmo sem muita certeza. Entenderam ser divina, por quê? Porque a voz prometeu que será um presente de Deus, não é? Pediu que concebesse, certo? Declarou que seria uma boa nova, um presente de Deus, não é? E sumiu no céu. Mesmo sem muita certeza, entenderam ser divina a mensagem que foi dada e aceitaram essa sina. O que é sina na linguagem nordestina?
Sina é destino, é uma coisa que foi premeditada para a vida deles pela divindade, por Deus. Uma coisa que veio no espírito, na alma, né? Eram José e Maria destemidos de ação. Era um casal corajoso, não é? E um casal de fé. Por isso foram os escolhidos, né? Deus conhecia o coração do juiz. Então, para salvar o menino, correram por muito chão. E Deus já sabia que tudo aquilo ia acontecer, porque Deus é Deus, né? Então, com a ajuda de um jumento, que é um animal abençoado, proveu nossa salvação. Isso, porque vocês sabem a história, né? Que Herodes queria matar todas as crianças para que o Filho de Deus fosse morto, né? E aí Maria e José fugiram em uma caminhada longa e depois de cansados utilizaram o animal abençoado, que é o jumento, para ajudar na fuga, né? Então Jesus veio preparado, mas teve que observar a liberdade do homem e o que estava a plantar. Só depois de 30 anos ele veio a semear. Deus, ele só exerceu a sua missão depois dos 30 anos. Até os 30 anos ele viveu normal como qualquer homem, né? Viveu a sua infância como qualquer criança, a sua adolescência como qualquer adolescente, e até os 30 anos ele foi um homem normal. E depois foi que ele começou a cumprir a sua missão, né? Então, escolheu seus seguidores, que somavam 12 homens, caminhando o mundo afora. Lá na Bíblia tem os nomes, então aqui eu já incentivo você a estudar a Bíblia, não é? Então, curava, fazia milagres e saciou muita fome. Então, Deus fez muita coisa pela humanidade. Mas ele também se irou contra a semeadura errada, né? Então, poucos quiseram lhe ouvir. Por isso que hoje, quando a gente cria qualquer movimento, fazendo as pessoas entenderem o amor de Deus por elas, e não somos escutados, então a gente nem pode reclamar. O povo não quis escutar o próprio Jesus, que Jesus é o próprio Deus, imagine a nós, né? Mas nós não podemos parar, mesmo diante dessa atitude. Então, poucos quiseram lhe ouvir e também foi perseguido. Seus discípulos foram mortos, seu trajeto destruído. Da história de Jesus, muito pouco foi colhido. Pois é, as pessoas que viveram na época de Jesus fizeram questão de destruir, não é, a história dele. E ainda hoje os pesquisadores vivem raspando os rastros de Jesus para poder contar sua história, né? Então,
sabe-se, venceu a morte, nos livrando do pecado. Mesmo pregado na cruz, logo depois sepultado, levantou-se, voltou ao Pai, com vida, ressuscitado. Não é? Você conhece essa história. Por isso, o rendemos graças ao nosso Pai Redentor. Temos que estar no propósito e temente ao Senhor, obedecer os princípios do nosso Rei, o Criador. Jamais deve se esquecer do amor que Ele te tem. Seja forte e corajoso, saiba, as tempestades vêm. Porém, se estás com Ele, não perderás para ninguém. Pois é, gente, Deus tem que estar em tudo na nossa vida. Ele está, só temos que ter a preocupação de não retirarmos Ele de nada que fazemos, né? Essa é a razão pela qual eu criei um cordelzinho com a vida de Deus, para dizer que você, para ser uma grande cordelista, um grande cordelista, peça sabedoria a Deus. Essa é a mensagem final da nossa aula da saudade. Peça sabedoria a Deus, que você será qualquer coisa que você decida ser, tá bom? Então, um beijo no coração. Muito obrigada por ter participado das nossas aulas, tá certo? De ter aderido a esse curso e ter aprendido a ser um cordelista, um criador de poesia dentro da literatura de cordel. Um beijo no coração. Muito obrigado à Prefeitura de Olho d'Água. Obrigada a todo esse projeto da Lei Aldir Blanc. E quero deixar por último energias positivas para o seu dia, para a sua vida, para a sua missão aqui nessa terra. Que Deus nos abençoe.